Olá, pessoal! Nós vamos continuar os nossos estudos sobre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e vamos começar a estudar a etapa do ensino médio, que esse ano tem o prazo final para sua implantação. Nós vamos começar com o contexto de elaboração do novo ensino médio. Sejam bem-vindos. A década de 1990 trouxe mudanças significativas para a nossa educação, sendo que a mais importante foi a promulgação da Lei 9.394, que instituiu as novas diretrizes e bases da educação nacional em 1996. Essa lei, entre outras coisas, estabeleceu uma mudança na estrutura do ensino brasileiro, ampliou cargas horárias de todas as etapas, mudou a idade em que se entrava nessas etapas, ampliou o atendimento de público, fez mudanças curriculares e, além disso, essa lei já previa a organização de uma nova Base Nacional Comum Curricular, né, BNCC, com maior enfoque nas áreas de conhecimento, na formação integral do aluno e com a proposta dos itinerários formativos. A Lei de Diretriz e Base da Educação já defendia, né, já defende uma educação integral. Uma base comum, ela visa promover ensino de qualidade e acesso aos saberes essenciais a todos os alunos do país, aproximando escolas da realidade do aluno e de suas necessidades sociais. Então, a LDB, ela vai ser uma diretriz, um norte, né? A escola tem autonomia, tem independência para adaptar as orientações da LDB e formar o seu currículo baseado no contexto local que ela está inserido, mas a função principal da BNCC não é nivelar esse currículo, mas sim a qualidade desse currículo, né? Para que todos os alunos tenham acesso a esses saberes essenciais, tá? Então, é um conjunto de orientações sobre esses saberes que são divididos em campos de experiências no caso da educação infantil e áreas de conhecimento no caso das outras duas etapas, que é o ensino fundamental e o médio, que a gente vai ver aqui. E a BNCC, ela fala muito no desenvolvimento de habilidades e competências, que a gente também vai ver aqui em cada área de conhecimento, tá? Essas orientações devem ser usadas pelas escolas para a elaboração de suas grades curriculares, fazendo as adaptações necessárias, tá? Tanto ao contexto, né, como eu falei, como ao público que essa escola recebe. Então, em um país vasto e cheio de diversidade como o Brasil, existe uma grande variedade de adolescentes, né? Além da forma como esses adolescentes têm acesso ao conhecimento. A escola tem a função de promover esse acesso e também a igualdade de oportunidades, tanto no futuro acadêmico quanto no mercado de trabalho. Então, o aluno precisa encontrar na escola ali a possibilidade de ter um futuro bom, de ter um futuro melhor. Então, a base comum, ela tenta sanar as desigualdades e promover o nivelamento do acesso aos saberes essenciais, né? O novo ensino médio, ele vai pretender atender o contexto atual, o que ele exige dos jovens em relação aos aspectos éticos, profissionais, acadêmicos, cognitivos, sociais e emocionais, proporcionando uma formação básica completa. A gente vai ver nos nossos estudos as características dos adolescentes atualmente, como a escola pode atender essas características e preparar esse adolescente de forma integral, ou seja, educando ele nessa parte ética, profissional, né, cognitiva, emocional, e também como que é essa formação básica que o ensino médio vai oferecer. Para essa reorganização da escola, é preciso que ela leve em consideração a dinâmica social da atualidade e os aspectos locais. Então, não só a atualidade, como é o jovem atual, mas também como é o jovem atual ali, né, no local onde a escola está inserida, porque ela reflete essa comunidade, né, que ela está inserida. E as características do mercado de trabalho e da nova geração de jovens também devem ser fundamentos para a adaptação curricular. Então, você pega o que a BNCC passa e faz essa ponte com o seu local e com o seu jovem que você atende ali.
E isso sempre com o uso e acesso às novas tecnologias. Nós vamos falar muito disso. A BNCC traz, né, em todos os componentes curriculares uma necessidade de usar as tecnologias. Nós vamos ver isso nas nossas aulas. Nós iremos falar muito nas nossas aulas sobre os itinerários formativos. Porque os itinerários formativos, que como a gente vê aí nesse primeiro desenho, ele tem 400 horas, né, do ensino médio, é uma das grandes mudanças da BNCC em relação ao novo ensino médio, tá? Eles são um conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho, que os estudantes poderão escolher no ensino médio. Eles estão divididos de acordo com as áreas de conhecimento do ensino médio, que são matemática e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas, tá? Nessa organização curricular, eu trouxe aí o exemplo do governo de Minas Gerais, porque eu achei bastante interessante a forma como eles dividiram, né, certinho ali no gráfico, que é a organização curricular para 2022, então tem o projeto de vida, que nós vamos explicar para vocês do que se trata, as eletivas, que são disciplinas de livre escolha dos estudantes, né, são opcionais e de acordo com a área de conhecimento que ele priorizar. E aí a gente vai ver a importância da escola para orientar na escolha das eletivas, tá? Introdução às áreas de conhecimento, as áreas que a gente acabou de ver. Por que introdução? Lembrando que esse ano é o primeiro da aplicação do novo ensino médio, né? Então, a turma do primeiro ano só que vai ter. Os outros anos, gente, eles seguem com a grade antiga, tá? É só o primeiro ano, só os ingressantes. E preparação para o mundo de trabalho. Então, nós temos escolas aí colocando matéria de empreendedorismo, tá? A gente vai ver alguns exemplos de currículo. Os itinerários formativos, os objetivos dele, como a gente vê nessa segunda imagem, né, do Centro de Referências em Educação Integral, ele tem o objetivo de aprofundar e ampliar as aprendizagens, né, as competências, as habilidades, consolidar a formação integral, desenvolvendo autonomia, para que eles realizem seus projetos de vida, para que eles escolham as disciplinas eletivas, promover valores universais, como a ética, a liberdade, a democracia, então formar o aluno na parte de cidadão também e desenvolver as habilidades que são tão citadas na BNCC. E aí, com todas essas mudanças, é lógico que a estrutura do novo ensino médio passou principalmente por uma ampliação da carga horária, né? Foi de 2.400 horas para 3.000 horas, divididas ao longo dos 3 anos da etapa. Dessas 3.000 horas, 1.800 deverão ser voltadas à formação básica dos estudantes, ou seja, dentro dessas áreas de conhecimento que a gente viu, né, que tem essas disciplinas tradicionais. Então, linguagens tem arte, educação física, língua portuguesa e inglesa, matemática, ciências da natureza e suas tecnologias tem biologia, física e química, ciências humanas e sociais aplicadas tem história, geografia, sociologia e filosofia, tá? As outras 1.200 horas são destinadas a aprofundar o aprendizado e ampliar o conhecimento dos alunos. Então, a gente tem disciplinas eletivas, que aí a escola vai ver o que ela vai oferecer dentro das orientações da BNCC, claro, né? Como eu disse, a gente vai ver alguns exemplos de grades curriculares que estão sendo já adotadas no Brasil todo, né? E aí o aluno passa pelo menos 5 horas por dia na sala de aula, que é 1 hora a mais do que antes, que era no mínimo 4 horas. Tá? E aí, como muitas escolas já estão ampliando bastante as disciplinas eletivas, nós temos ensino médio com 6 horas e até com 7 aulas, né? Ao longo do dia. E aí fica a critério da escola. A escola tem autonomia, a BNCC não vai tirar a autonomia da escola nem da gestão. Dá para escolher aí.
Bom, para finalizar essa primeira aula, que foi introdutória, né, para o que a gente vai estudar, eu recomendo o vídeo do professor Eldo, que explica as mudanças no novo ensino médio de maneira assim bem prática. Tem uma tabela aí também da pedagogia para concursos sobre o antes e o depois do ensino médio. Por exemplo, a carga horária mínimo de 800 horas para 200 dias letivos. A gente viu que essa carga horária foi mexida, né? Só 1.800 horas só para a parte comum, né? A parte básica. Obrigatório ensino de artes e educação física, e filosofia e sociologia era nos 3 anos do ensino médio. Agora, português e matemática para os 3 anos. Inglês deve estar incluído no currículo. A BNCC incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. A carga horária das disciplinas mudou também, tá? Outra coisa, o inglês ele era oferecido como língua estrangeira ou não, podia ser espanhol, agora é inglês mesmo, né? E oferecer a partir do 6º ano, pelo menos uma língua estrangeira com possibilidade de escolher. O inglês passa a ser língua obrigatória. Pode oferecer uma segunda, mas é preferencial espanhol, mas essa segunda língua fica por conta da escola. Os professores com diploma em área pedagógica ou afim, algumas faculdades já estão fazendo diplomas por área de conhecimento, então a gente não estão formando, por exemplo, professor de língua portuguesa, mas professor de linguagens, que aí o professor pode dar aula em todas as disciplinas dessa área. Fica permitida a contratação de profissionais com notório saber para dar aulas afins à sua formação com os itinerários formativos, né? Não precisa ter esse diploma na área pedagógica ou licenciatura. Os bacharéis, por exemplo, se eles tiverem uma experiência em sala de aula, eles podem dar aula. A seleção dos alunos era mais livre, sempre considerando a exigência no ensino médio. Determina-se que os conteúdos estejam de acordo com o que está definido na BNCC. Na verdade, o vestibular não muda muito, porque o ensino superior ele tem autonomia sobre o seu processo seletivo, tá? O que a gente vai ver na nossa última aula lá na frente são as mudanças no Enem, as possíveis mudanças, né? Que a gente acha que vai acontecer no Enem, até por causa dessa mudança dos itinerários formativos. E aí, beleza? Fernando Vale aqui. Tô passando só para lhe dar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer avaliação. E caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matrícula. Um abraço.